Senhores telespectadores, aqui estamos na mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade, trazendo o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. O meu convidado de hoje, eu conheço desde o tempo em que ele andava com uma chupeta na boca, correndo para cima e para baixo na rua onde nós moramos. O meu convidado de hoje é advogado, é o doutor João Paulo Carlini. Tudo bem, Carlini? Tudo bem, boa tarde. Eu vou começar falando do seu tio. Você tinha um tio, o professor Carlini, né? Sim. Que ele era ali na nossa igreja do Cristo Rei, ele só faltava ouvir confissão. Sim. Foi ele que sugeriu que desse o nome de João Paulo quando você nasceu ou não? Na verdade, não foi. Ele não, na verdade, o tio Lino, né? É, tio Lino Carlini, ele foi professor muitos anos no Colégio Sagrada Família e tal. E, na verdade, o nome foi porque eu nasci em 81 e foi na época do Papa. Pois é. E aí, por isso que a família é muito religiosa e acabou... Então foi a sua mãe mesmo que escolheu. Porque eu pensei que vai ver que foi o Lino que bota o nome no guri de João Paulo, em homenagem ao Papa. Tá? Não, mas a família, como era muito religiosa, acabou assumindo essa João Paulo. Mas o nome é bom, né? E o Papa também foi. Foi. Foi beatificado agora, se eu não me engano. Você nasceu no hospital ou nasceu em casa? Não, nasci no hospital já tinha. Santa Catarina. Já tinha passado a época da parteira vir em casa. Da parteira, sim. Nasci no Hospital Santa Catarina em 1981, 21 de março de 81. Uhum. E meus pais moravam ali na rua, né? Desde criança. Pois é. Não, 81 foi quando nós fomos morar lá, porque houve aquela enchente, acho que foi em 80, né, que foi no Natal. Pela primeira vez entrou água na minha casa, ali na rua São Joaquim. A minha casa era a casa mais alta da rua. Uhum. Eu disse para a mulher, olha, vamos cair fora, porque aprendeu a entrar na nossa casa. Foi a sorte, porque 83 foi até o foro e 84 ele passou um pouquinho. Né? Aí procuramos e tal. Estava para vender aquela que depois o Omar comprou ali, a Verônica, do lado da nossa. Sim. E nós fomos lá ver e tal, e estava à venda. A minha mulher olhou para o senhor e disse, pô, aquela ali que é bonita, aquela casa, gostou, né? Aí daqui a pouco me apareceu um outro vendedor lá, oferecendo aquela, que era do Macaquinho. Sim. Né, filho do macaco, que era mecânico do... Então a gente comprou, era 1,5 milhão mais cara, essa nossa ali, né? A outra era casa boa também. E o Omar até investiu bastante. Agora vendeu, foram para a praia, né? Morou na praia. Dá até uma saudade de vez em quando, seu Omar. Mas agora você pegou uma fase boa, porque podia brincar, escorrer ali, podia para cima, para baixo, que todo mundo cuidava, né? A gente brincava na rua o dia inteiro e um pedaço da noite, e todo mundo cuidava da gente, o senhor, os demais vizinhos ali, todos eram muitos, cuidavam da gente na rua, brincavam ali na rua, não tinha perigo, era uma época diferente, né? Tinha outras crianças também, né? Tinha o Fábio, o Flavinho, a Carolina, tinha um pessoal, assim, bem grande ali que brincava muito. Você mantém amizade com alguns deles, não? Bom, a gente fala, mas muito raramente, assim, né? O a Flávio, vida vai separando. Vai separando. O Flávio, de vez em quando eu vejo, a gente conversa um pouco. O Fábio conversava, mas como ele está na praia, acaba não tendo tanto contato. Mas é um pessoal bem bacana. E escolas, foi onde ele? Escola, com minha mãe professora, né? Então, daí no antigo primário, ensino fundamental, eu fiz no colégio em que ela dava aula, no colégio estadual. E depois no ginásio, na quinta série, acabei me formando e fazendo tudo no Sagrada Família, né? Mas qual é a escola estadual que ela era? No Ercílio Deck, lá em cima. No Ercílio Deck, era longe, né? Aí até na quarta série a gente fui lá na aula e depois fui pro Sagrado. Ia com ela para a escola? Ia com ela, tudo, voltava. Só não tive aula com ela, mas... Não, né? Isso é bom também. Ela não quis, né? Filho não vou dar aula. Aí acabou ficando só com outros professores mesmo, depois fui pro Sagrado. Mas com o tio Lino eu acabei tendo aula. Mas é um bom colégio que ele dava, o Ercílio Deck. Foi bom ali, eu acho que naquela época não tinha muito... Hoje também eu acho que não, mas naquela época não tinha muita diferença do ensino fundamental de um colégio estadual para o outro. Assim. E depois, claro, para frente tem. Né? No meu tempo de Habitasul, nós fizemos um concurso, Feliz Cidade Colorida. Então a gente distribuía um cartaz com a escadaria, a igreja, a matriz e tal, para a gurizada colorir, né? E era para ganhar uma bicicleta quem fizesse o melhor trabalho. Rapaz, apareceu uma obra de arte lá da escola Ercílio Deck. Aí as professoras já quiseram descartar, disseram, isso não foi a criança que fez, foi a mãe. Eu disse, olha, nós não podemos fazer uma coisa dessa assim, tem que chamar o guri aqui e ver se ele, para ele fazer um pouco de, para ver se ele tem essa capacidade de fazer, né? Porque
Porque geralmente criança faz os riscos para lá e para cá, ficam mais forte, mais fraco. Acaba não fazendo. O dele, aquilo era como se tivesse sido pintado mesmo o cartaz, né? Rapaz, chamamos o guri foi lá, já pegou o chave lá, apontou um, apontou outro, tal, sentou ali e de levinho, né? Aí pintou um pedacinho, não precisa mais, já está comprovado, foi uma bicicleta para ele. Legal. As professoras queriam rifar o coitado do guri, né? Imagina. O Brasil não dá chance para quem é meio gênio. É difícil, né? Porque desconfia, né? No Brasil tem isso, né? Isso foi a mãe. Agora, e você queria ser advogado de criança? Sempre, o pai era contador, né? Sempre foi contador e ele sempre admirou essa profissão e acabou transmitindo isso. E eu sempre quis ser advogado, não quis fazer concurso, nada, sempre quis ser advogado. E quando fui para a faculdade, já comecei logo no início da faculdade no escritório, estagiando, e assim foi até hoje, né? Agora é uma profissão complicada porque tem tanta lei. Tem lei que sai todo dia, tem lei que derruba a lei, tem lei que modifica a lei, aí quando você acha que tem direito não tem mais. Né? Aí muda, tem decreto. O advogado tem que estar no Google o dia inteiro. Né? Tem que estar se atualizando frequentemente, né? E depende muito do tipo de área que tu vai seguindo, né? Então cada área tem as suas peculiaridades, hoje no direito ele é muito dividido por áreas, né? Então, especializou, né? Aí tu acaba especializando para poder estudar, senão não tem condições de estudar tudo, né? Um pouco mais complexo. E qual foi a área que você deu preferência? Eu, na época, já como vinha dessa formação de contabilidade e tal, eu acabei... Direito comercial. A gente atua hoje no direito empresarial. Mas a minha pós-graduação é em direito tributário, né? Que é cuida dos impostos e tal. Eu depois fiz uma especialização em direito empresarial, que é o societário, enfim. E aí depois, em 2019, me formei em ciências contábeis também, mas mais para auxiliar no direito, assim, né? Não para exercer efetivamente a contabilidade. Mas fui para essa especialidade no direito empresarial. E se deu bem, né? Eu tenho gostado bastante, é uma área que eu gosto de atuar, né? Principalmente nessas soluções tributárias. Eu acho que é uma área importante, né? É uma área importante. Todo mundo paga imposto, né? Pois é. E então, como paga, né? Paga cada vez mais, né? Então é interessante. E as relações entre os sócios também são coisas importantes, até para deixar bem claro, né? Agora vocês têm uma banca, né? Tem. É CSF. Isso. O que é isso? É Carlini, Chernical e Felisberto Advocacia, né? Eles têm outra área. Cada um cuida, o Rubens ele cuida o Rubens Chernical, né, ele cuida da parte trabalhista e contratual. O Dr. Marco ele cuida mais da área notarial e direito imobiliário. Aí tem mais advogados lá que suportam isso também, né, que a gente tem mais advogados associados e sócios de serviço que chama, mas aí acaba entrando um pouco na área societária mesmo dos escritórios, né? Eu acho que a justiça trabalhista ela tem uma coisa que eu acho que não é justa, né? Por exemplo, você não pode fazer justiça salarial. Você tem dois empregados, um que é um bom empregado e que está até ensinando o outro, que começou agora. Aí você manda embora esse outro, ele entra na Justiça do Trabalho e pede equiparação salarial, você tem que pagar a diferença para ele. Como não sou eu que cuido, mas assim, existe muito... isso é interessante porque há essa possibilidade de não equiparar quando tu tens um plano de cargos e salários instituído. Então daí tu tem lá, por exemplo, o funcionário júnior, o sênior e tal, daí ele aí tu consegue conciliar com esse... Porque nos Estados Unidos você vai trabalhar numa empresa, você negocia o teu salário e é aquele o salário. Se o outro ganha mais, ganha menos, mas também lá ninguém nem sabe o que o outro ganha. Aqui todo mundo sabe, né? E lá, né, é mais por hora também, né? Então o cara não tem aquele cumprimento de horário, ele vai lá, cumpre as horas dele e está certo, né? Lá vale muito mais o que é tratado no contrato do que efetivamente a legislação. E cada contrato é um contrato, né? Aqui a gente muda um pouquinho por causa da própria legislação trabalhista e do tipo de legislação, né? Então acaba sofrendo um pouco mais o empresário, mas assim, eu me lembro que nós tivemos um problema assim, né? Um funcionário ótimo que a gente tinha, entrou um outro para trabalhar lá, era um caco, no fim tivemos que demitir, ele entrou na Justiça do Trabalho. Aí quando eu quis explicar, mas eu estava, a juíza disse para mim assim,
O senhor se limite a responder o que eu estou lhe perguntando. É um pouco diferente lá. É que como o empregado ele é visto como uma parte hipossuficiente da relação, né? Da mesma forma, na defesa do consumidor, o consumidor é visto como hipossuficiente e tal, então tem essa relação, né? Sim. E aí acaba sempre sendo um pouquinho mais... é olhado com uma outra visão ali pelo judiciário. Agora, na sua área no tributário, agora eles decidiram que no CARF o governo vai ter o voto de Minerva, né? O voto de Minerva é deles. Empatou, vale pró-governo, né? Muda bastante daí a forma de decisão, né? Você acha isso justo ou acha que isso é um passo para trás? Eu entendo que é um passo para trás. Né? Eu acho que o próprio Conselho de Contribuinte deveria definir aí quem está certo, quem está errado e não pró-governo. Mas a gente tem hoje um governo pró-arrecadação, né? Então muda um pouco, né? Não pró-contribuinte, né? É que, no fundo, todo governo é pró-arrecadação. Eles têm que cumprir fechar a conta, né? A própria legislação, as leis que eles vão fazendo, né? Pô, só se beneficia quem está na árvore deles, né? Eles têm que fechar a conta. É o judiciário, é o legislativo, o executivo. Aí o judiciário acalmado pela ação do legislativo beneficiando o judiciário, né? Aí, por outro lado, ele acaba tendo que beneficiar o aquele jogo de cavaleiros. Isso eu acho interessante na Alemanha. Sabe que na Alemanha, por exemplo, a Suprema Corte, ela está em Karlsruhe. O governo era Bonn, agora é em Berlim. Mas os órgãos são em lugares diferentes, distintos, para evitar esse negócio do compadresco, né? Porque aí você vai lá em Brasília, aí o juiz do Supremo vai visitar o deputado, o senador vai lá no Palácio do Governo. É que a gente tem uma coisa no Brasil que é aquela indicação, né? Pimpão, assim, é um pouco complicado porque quem é indicado por alguém do chefe do executivo, né? E aí acaba gerando essa desconfiança, né? Na Alemanha, a Suprema Corte, por exemplo, eles têm 16 juízes. 8 são eleitos pela Câmara Federal, né? Pelo Bundestag, e 8 pelo Bundesrat, que é o Senado. 12 anos de tempo de trabalho e não tem direito à reeleição. É limitado, né? Aqui é vitalício e tal. Tem algumas coisas que poderiam ser alteradas, sabe? Mas enfim, enquanto não altera, a gente tem que lidar com o que tem aí. E infelizmente isso acaba causando essa desconfiança. E também essa instabilidade, né? Uma hora eles decidem uma coisa, outra hora outra, e a gente acaba sem ter como dizer o que vai ser, o que não vai por causa disso. Outra coisa também que eu acho é que os políticos nossos deram tanta importância ao Supremo Tribunal Federal que eles se tornaram protagonistas da política. Né? Porque qualquer coisinha eles corriam para o Supremo. E foram tomando gostinho, né? Aquele negócio que a gente falava, né? Tudo é judicializado, né? Então, o cara falou alguma coisa, judicializa. Falou e judicializa. E acaba, quando o judiciário ele é provocado, ele tem que tomar alguma decisão. Seja favorável ou não, né? Então, ou para um lado ou para o outro. E aí, como se judicializa tudo, ele acaba tomando alguns posicionamentos que às vezes desagradam alguma parte da população. Agora, a judicialização na Alemanha existe também, só que lá é rápida, né? Aqui é um pouco... Até porque, por exemplo, eu quando morei lá, tinha seguro para as crianças, porque a criança vem correndo, um velhinho que vem vindo, bate na criança, o velho cai, quebra a perna. Se você não tiver um seguro, você vai pagar o hospital e ainda a indenização pelo tempo que o velhinho não pode trabalhar. Entendeu? E nós aqui, às vezes a judicialização acontece e leva 200 anos para decidir, né? E aí tem recurso. Tem processo lá no escritório 2001. Imaginou? 99. É coisa mais antiga, assim, né? Então, devido a esse tipo de o procedimento mesmo, que demora. Eu e meu irmão agora nós estamos recebendo assim uns precatórios do meu pai falecido, né? Que o coitado viveu a vida inteira esperando para aquele dinheiro que nunca veio, né? E aí você está saindo agora. Pode ver quantos anos faz isso. Né? Assim, a prestação judicional ela é um pouco morosa. Né? E por alguns motivos, né? Um deles é por causa do volume de processos, né? E a capacidade, a quantidade de pessoas que trabalham, talvez. Eu não sei se um dia vai dar conta de... pode ser. Mas é algo que realmente demora. A prestação judicial demora mesmo. E o nosso primeiro bloco demorou 15 minutos. Vamos então fazer uma pausa
para rodarmos comerciais. E já já a gente volta com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do João Paulo Carlini.